Olá pessoal, nós encerramos a nossa unidade sobre cinemática, na qual estudamos os movimentos e as suas características. Estaremos iniciando a unidade sobre dinâmica. Nesta unidade nós vamos estudar as causas dos movimentos. Iniciando com o capítulo 10, que trata sobre os princípios da dinâmica. Vamos iniciar com o estudo de um conceito muito importante, que é o conceito de força. A força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela possui módulo, direção e sentido. A força ela pode ter dois efeitos, ela pode produzir dois efeitos. Um deles é a deformação de um objeto, o outro efeito é a aceleração do objeto. Aceleração é simplesmente a mudança de velocidade. Então esse é um conceito muito importante, o conceito de força. Outro conceito é o de equilíbrio. O equilíbrio ele significa que se um objeto estiver nesse estado de equilíbrio, a sua aceleração vetorial será nula. E o equilíbrio ele pode ser estático, no qual a velocidade é igual a zero, ou no equilíbrio dinâmico, no qual a velocidade será diferente de zero. Ou seja, o objeto ele terá uma determinada velocidade, mas em nenhum dos dois casos, tanto no equilíbrio estático como no equilíbrio dinâmico, o objeto não estará sendo acelerado. A partir desses dois conceitos de força e de equilíbrio, nós vamos estudar as leis de Newton, que consistem nos princípios da dinâmica. Então, o primeiro princípio, que é a primeira lei de Newton, ela trata sobre o princípio da inércia. O princípio da inércia, ele menciona que se um objeto estiver em equilíbrio, ele permanecerá nesse estado, se não houver nenhuma força que venha a alterar esse estado de equilíbrio. Ou seja, se um objeto está parado, ele tende a permanecer naquele estado, se nenhuma força vier a modificar esse estado de equilíbrio. Se um objeto estiver em movimento com a velocidade constante, ele tende a permanecer com essa velocidade constante, a não ser que uma determinada força venha a alterar essa velocidade. A título de exemplo, nós temos o exemplo de um carro, né? Se você está, ou melhor, um ônibus. Se você está dentro de um ônibus e aquele ônibus está parado, está em equilíbrio, de repente ele sai, né? De repente ele acelera. Ali você se sentirá como se estivesse sendo lançado para trás. Na verdade, você não está sendo lançado para trás. É simplesmente o seu corpo que tende a permanecer no mesmo estado em que estava, né, antes de o ônibus acelerar. Vamos ver um exemplo aqui no nosso exercício proposto número 5. Né? No nosso exercício nós temos uma tirinha. E nessa tirinha a personagem ela está em um cavalo. Né? O exercício diz: leia a tirinha a seguir e, baseando-se no que você estudou até o momento, explique por que, quando o cavalo para repentinamente, a personagem é jogada para frente. Então nós podemos observar que a personagem, o cavalo para e ela é jogada para frente. Né? O autor até colocou aqui entre aspas, né? Jogada para frente. Porque na verdade nós sabemos que ela não está sendo jogada para frente. Ela simplesmente tende a permanecer com a mesma velocidade. Quem mudou de velocidade foi o cavalo. Ele parou de repente. E a personagem permaneceu com a mesma velocidade. E sentiu como se estivesse sendo jogada para frente. Então essa é a lei, é o primeiro princípio, né? Que é o princípio da inércia. Desse princípio, nós também podemos, nós vemos a importância de usar o cinto de segurança. Por quê? A título de exemplo aqui na nossa figura, se a família, né, está dentro de um automóvel e ela está sem cinto, ocorrendo uma colisão, todos serão lançados, né, pelo para-brisa do automóvel e permanecerão com a mesma velocidade em que estavam antes da colisão. Então todos se sentirão como se estivessem sendo lançados pelo para-brisa, sendo que na verdade, pelo princípio da inércia, eles somente
tiverá a tendência de permanecer com a mesma velocidade. Então serão lançados pelo para-brisa e não dará tempo de o airbag inflar e protegê-los na colisão, né? Então esse foi o primeiro princípio, o princípio da inércia. O segundo princípio chama-se o princípio fundamental da dinâmica, ou a segunda lei de Newton. Essa lei, ela diz que um determinado objeto, né, se ele for submetido a uma determinada força, vai aparecer uma aceleração sobre esse objeto. Matematicamente, nós temos aqui força igual a massa vezes aceleração. Então, aplicando-se uma força no objeto ou no corpo, ele vai adquirir uma determinada aceleração, ele será acelerado, ou seja, a sua velocidade irá mudar. A título de exemplo, temos aqui o nosso exercício proposto, número 11, que diz: um jogador acelera uma bola de boliche a 5 metros por segundo, com força de 25 N. Concluímos que a massa da bola é... Então, nós temos o valor da força e nós temos a aceleração. A questão só nos pede para nós calcularmos a massa da bola. Então, utilizamos o princípio fundamental, força é igual a massa vezes a aceleração, e substituímos o valor da força e da aceleração. Isolando a massa no primeiro membro da equação, nós vamos ter que a massa é igual a força dividido pela aceleração, que é igual a 25 sobre 5. Então, a massa da bola é igual a 5 kg. Então, esse é o princípio fundamental da dinâmica, ou a segunda lei de Newton. Aplicando uma força a um objeto, esse objeto vai mudar sua velocidade, ou seja, vai adquirir uma aceleração. Vamos ver também o terceiro princípio, né? Ou a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Esse princípio diz que se eu aplicar uma força em um objeto, em um corpo, imediatamente aparecerá uma força de reação. Essa força de reação, ela possui a mesma intensidade da força de ação, ela possui a mesma direção, só que possui sentidos opostos, né? As duas elas estão em sentidos opostos. E elas também são aplicadas em corpos distintos. Não são duas forças aplicadas no mesmo corpo. Então temos aqui o nosso exemplo, um homem empurrando uma canoa. Então ele vai aplicar uma força de ação e a canoa ela irá aplicar uma força de resistência, né? uma força de reação, de mesma intensidade, mesma direção, porém de sentido oposto. A partir da terceira lei de Newton, nós podemos analisar o porquê que não é possível empurrar um carro estando dentro dele. Porque se estivermos dentro do carro, tanto a força de ação quanto a de reação estarão sendo aplicadas no mesmo corpo. Mas, estando fora do carro, você irá aplicar uma força no carro e o carro irá aplicar em você uma força de reação. Só que são corpos diferentes, porque você está no solo, você está na terra. E a força que você aplicar vai gerar uma aceleração e irá movimentar o carro. Então, pessoal, essas foram as 3 leis de Newton, os princípios fundamentais da dinâmica. No próximo vídeo nós vamos analisar algumas situações particulares desses princípios. Até a próxima!